Meu nome é Yahya Mohamed. Tenho 21 anos, sou israelense, sou árabe. Sou muçulmano e um soldado orgulhoso das Forças de Defesa de Israel. Cresci na vila árabe de Al-Fam. Cresci em um país que me ensinaram a odiar. Mas com o tempo me apaixonei por Israel. Decidi que queria retribuir ao meu país. Mesmo sem obrigação, decidi me alistar nas Forças de Defesa de Israel e ingressar em uma unidade de combate. Eu estava nervoso sobre como meu pelotão se sentiria ao servir ao lado de um soldado de origem muçulmana. Fui recebido de braços abertos, sempre com respeito e admiração. Hoje concluí oficialmente o treinamento avançado na Brigada de Infantaria Nachal. E quando fiquei na cerimônia ao lado dos irmãos com quem treinei nos últimos 8 meses, tive orgulho de aceitar a responsabilidade de estar nas fronteiras e proteger meu país, Israel. O que me fez amar Israel foi a resiliência do seu povo. Tenho orgulho de fazer parte desse povo. E tenho orgulho de ser quem eu sou. Um soldado árabe muçulmano israelense das FDI. Muitos de vocês conhecem o convidado de hoje como uma das vozes árabes mais fortes em defesa de Israel, mas ele não foi criado assim. Yahya Mohamed cresceu acreditando nas mesmas coisas sobre judeus e Israel que milhões no Oriente Médio aprendem desde pequenos. Se você dissesse que um dia ele serviria nas forças de defesa de Israel, teria orgulho de se dizer sionista e lutaria contra o antissemitismo, ele pensaria que você estava louco. Então, um ato de bondade mudou tudo. Mas isso teve um custo enorme. Ele perdeu amigos, sofreu ameaças de morte e seu vínculo familiar foi abalado, mas recusou-se a se calar. Hoje vamos abordar as crenças que ele abandonou, o que fez mudar de opinião, o preço pago, como 7 de outubro mudou sua visão e se ainda acredita na possibilidade de judeus e árabes construírem um futuro juntos. Yahya, obrigado por se juntar a mim. Obrigado por me receber, muito obrigado, e obrigado por essa introdução. Sim, sim, você já acreditou que os judeus eram monstros. Hoje você arriscou sua vida defendendo o Estado judeu. Como algo tão impossível, tão improvável acontece? Se você coloca dessa forma, então sim, parece muito impossível, mas Deus tem um caminho para nós. E eu acredito que esse é o caminho que Deus escolheu para mim, como você disse, me disseram desde muito jovem que eu não pertenço a este lugar e os judeus estão tentando me tirar de onde eu moro. E nosso inimigo eterno para sempre serão os judeus e o Estado de Israel, e foi mais ou menos assim que fui criado. E eu não estava sozinho. Muitos árabes e árabes israelenses são criados com essa ideologia, infelizmente. Mas por mais que pareça, sabe, como um roteiro de filme ou algo assim, a verdade sempre prevalecerá. A verdade sempre prevalece. E eu tive muita sorte de ter conhecido uma alma tão bonita que me colocou no caminho certo. E eu tenho muito orgulho e felicidade de que esse espírito, essa pessoa, era um cara do Shabbat, porque eu me tornei um dos primeiros a acreditar de verdade no Shabbat. Minha unidade das FDI, meus colegas nas FDI me conhecem como o Shabbatnik muçulmano. Eu sou totalmente a favor do Shabbat, então estou feliz onde estou. Não me orgulho do passado, mas estou feliz onde estou hoje. Vamos voltar à sua infância. O que exatamente você acreditava sobre os judeus enquanto crescia? Se eu entrasse na sua sala de aula quando você tinha 10, 11, 12 anos, o que eu teria ouvido? Minha lembrança mais antiga, eu era uma criança pequena. Eu visitava minha família na Cisjordânia em todas as férias de verão, como toda criança. A gente sempre aguardava ansiosamente por essas férias de verão. E nessas férias de verão eu tive uma lembrança marcante, por assim dizer. Foi uma das minhas primeiras lembranças como criança. Eu estava visitando minha família na Cisjordânia, no campo de refugiados de Turf Karim, e houve alguns confrontos. Eu não consigo exatamente lembrar, né? O que eu lembro está gravado aqui na minha cabeça. O que eu lembro é de um tanque Merkava passando pelo campo de refugiados, e eu me lembro, quando criança, que o chão tremia. E você sabe, crianças gostam de soldados, tanques, carros e essas coisas. Esse tipo de lembrança ainda me acompanha. Nunca imaginei que, se dissessem ao garoto que ele lutaria ao lado daquele tanque, é isso. Mas essa foi a minha infância, basicamente uma infância muito complicada. Eu não sou único. Muitos árabes israelenses têm parentes na Cisjordânia. E se não têm, acabam passando os fins de semana na Cisjordânia porque é muito mais barato.
e é muito difícil resistir a um preço tão bom. Você nota que muitos árabes israelenses circulam frequentemente entre a Cisjordânia e outros lugares. Na escola, infelizmente, eu estudava no sistema educacional israelense, mas infelizmente eu não recebi uma educação israelense. Me ensinaram uma história inventada, ou, como eu gosto de dizer, o mundo começou em 1948 e nada antes disso existiu. E uma das frases que me disseram sobre o povo judeu, não que a gente fale sobre eles nas nossas escolas, escolas israelenses, escolas árabes israelenses, mas uma das primeiras frases que eu vi sobre a história judaica e a conexão com este país, Israel, veio do meu professor de religião, e ele estava nos ensinando sobre história porque nosso professor de história não apareceu naquele dia. Então trouxeram o substituto dele, e enquanto ele nos ensinava sobre história, ele falava sobre a Segunda Guerra Mundial, e ele disse, e eu cito, que Hitler fez uma coisa boa, e ele estava se referindo ao Holocausto. Esses equívocos, essas mentiras antissemitas, infelizmente se espalham. Já foram espalhadas, pois chegaram a todo o mundo árabe. Então, minha criação não foi única em si, mas eu escolhi fazer a coisa certa. Eu ouvi falar sobre a influência do nazista Hitler no mundo árabe. O que existe de específico em tentar doutrinar a população para pensar como a ideologia nazista? Talvez explique o motivo dessa estratégia. O nazismo e os movimentos de resistência que temos hoje, Hamas, Fatah, todos esses movimentos, na verdade, não são estranhos uns aos outros. Poucos sabem, mas os nazistas enviaram palestinos para ataques terroristas em Israel. Então, esses dois lados meio que, eu não quero chamá-los de opostos, mas eles são opostos, meio que se uniram em torno do ódio a um grupo, e isso meio que reuniu as pessoas em torno disso naquela época. No mundo de hoje, aquele livro que você mencionou é encontrado em Gaza, está presente em lugares onde a pobreza predomina e a educação é muito, muito restrita e monetizada. Então você encontra esse tipo de, eu nem quero chamar de livros ou, sabe, essas ideias horríveis escritas no papel simplesmente se espalhando como fogo em palha. Então, sim, foi encontrado em Gaza, provavelmente você vai encontrar isso na Cisjordânia. Você vai encontrar, não é mais tão único porque pobreza e terrorismo andam muito bem juntos. Então, onde quer que haja pobreza, você encontra essas coisas no mundo árabe e tal. Fico muito feliz em dizer que isso é um hábito do passado. Você não encontraria esse livro em países árabes modernos como os Emirados Árabes Unidos, qualquer país que tenha respeito próprio e qualquer país que esteja tentando. Sei o que meu pai e meu avô fizeram, posso concordar ou não, mas é hora de mudar e isso depende de mim. Então meus filhos e meus netos vão colocar todo mundo no caminho certo. Então você encontra esses livros, infelizmente, mas fico feliz em dizer que eles estão sumindo. Gaza é uma exceção, porque Gaza é muito 8 ou 80, é muito fechada, é muito controlada, por assim dizer. Então, sim, muito disso foi encontrado em Gaza. E você mencionou aquele rabino que meio que tocou seu coração. As pessoas assumem que fatos mudam a opinião das pessoas, mas nesse caso parece que a bondade mudou o seu coração antes dos fatos fazerem você mudar de ideia, certo? A bondade é nossa única arma. É disso que estou falando. O ato de aceitação que temos como o lado pró-Israel é nossa maior arma. Não são as empresas que estão em Tel Aviv. Não é que inventamos coisas que salvam vidas de vez em quando. Não é que Israel seja o melhor país do Oriente Médio. A bondade é o que nos diferencia dos nossos inimigos. E quando fui abordado pelo rabino do Shabbat, ele me perguntou, isso foi pouco antes de Sukkot, e ele estava com um lulav e um etrog na mão. Ele começou a falar comigo, achou que eu era judeu, então ele começou a me dizer como é importante cumprir os mandamentos para o feriado. Disse a ele que não sou judeu, e ele respondeu que isso não importa, o importante é ser uma boa pessoa. Então, o ato de aceitação é nossa maior arma. Mais uma vez, nossa humanidade é o que nos distingue do outro lado, e é nosso maior patrimônio e não deve ser abandonado ou trocado por outra coisa. Qualquer coisa, tudo o que Israel faz de melhor é um presente de Deus, é um sinal de que Israel está no caminho certo, mas esse é o nosso principal ponto.
Acho que as pessoas tendem a esquecer disso, sabe? Acho que as pessoas tendem a esquecer que o que torna Israel único não é o fato de termos empresas de cibersegurança líderes ou algo assim, é o fato de que quando acontece um terremoto, quando acontece um desastre natural, somos os primeiros a pegar um avião e ir ajudar outras pessoas. E isso é o que realmente importa, porque precisamos ser humanos, já que o outro lado está tentando nos pintar como desumanos. Então precisamos combater isso. Eu convido todos a, sabe, aceitar esse lado de Israel. Às vezes o que Israel faz não faz sentido e as pessoas concordam ou discordam, mas é isso que nos diferencia deles. Então é muito importante que a gente mantenha essa parte bem preservada. Agora, A primeira vez que você defendeu Israel publicamente, o que aconteceu? Talvez você possa nos contar como foi sua vida naquela época. a primeira vez que falei sobre isso foi quando eu era adolescente, em 2014, e infelizmente acordei com a notícia, assim como muitos israelenses, sobre o sequestro. O sequestro de 3 jovens israelenses, Gilad, Ayala e Naftali. Que a memória deles seja uma bênção. Quando a notícia chegou, nem todos sabiam o que acontecera com aqueles jovens. E eu decidi me pronunciar e participar de uma campanha internacional para conscientizar sobre o que acabou de acontecer em Israel. E eu tirei uma foto minha segurando a bandeira de Israel e pedindo para o mundo abrir os olhos para o que está acontecendo em Israel. E infelizmente, depois desse momento, minha vida tomou um novo rumo, ou talvez o rumo que foi escolhido para mim. Recebi muitas ameaças de morte de amigos ou pessoas que eu achava que eram amigas, de colegas da escola, de vizinhos, pessoas que eu conhecia, pessoas para quem eu dava oi na rua e que me respondiam com um oi. De repente, ver essas pessoas mudarem assim só porque eu condenei um ataque terrorista foi meio surpreendente. Mas depois decidi que esse era o meu chamado e continuei fazendo o meu trabalho. E eu quero só pintar esse quadro para você. Do meu ponto de vista, esse problema, vamos chamar de ódio contra Israel e o povo judeu, era um problema só da minha aldeia. Era isso que eu pensava. E para minha surpresa, quando eu saí de Israel para compartilhar minha história de onde eu vim e onde estou hoje, fiquei surpreso ao descobrir que as mesmas mentiras que me contaram em Omer Fahem estão sendo repetidas globalmente, inclusive em universidades dos Estados Unidos. As mesmas mentiras que me contaram eram contadas em outros idiomas, e eu aprendi uma nova palavra. Eu aprendi a palavra antissemitismo, o que foi uma grande surpresa para mim. Eu cresci em um estado judeu, sabe? Antissemitismo não é algo que existe por aqui. E eu decidi que talvez eu devesse fazer algo sobre isso. E foi isso que eu fiz. Então é isso, Continuei trabalhando na minha cidade e em outras cidades. Segui como referência para árabes israelenses que desejam se integrar e servir ao país. E eu realmente acredito que todas as dificuldades que eu passei, valeram muito a pena para garantir que outros árabes israelenses não passem por isso. Passei por isso sozinho e agora faço questão de garantir que outros não estejam sozinhos ao seguirem esse caminho. E eu não estou sozinho, eu tenho amigos que sacrificariam e dariam tudo o que têm. Eu tenho um grande amigo. O nome dele é Ben Goldstein. Ele ajuda soldados sem apoio familiar e me ajudou durante o meu serviço, além de ter ajudado meus primos quando eles foram recrutados para as FDI. Ele ajudou meus primos quando foram recrutados para as FDI. E ele ajudou muitos outros homens e mulheres árabes durante o serviço deles. Então, eu não estou sozinho e nós temos um exército diferente que ninguém costuma mencionar, que são as milhares e milhares de avós judias que vão com muita alegria te apoiar em um momento de necessidade. Então eu não estou sozinho, eu só estou, garantindo que todo esse mundo seja traduzido para o árabe e chegue aos árabes israelenses que decidam seguir esse caminho. Sim. Você acredita que há muitos árabes muçulmanos que pensam como você, mas têm medo da reação negativa que vão receber? Eu percebo que quando entrevisto pessoas como você, a história meio que se repete, que todos passaram por algum tipo de reação negativa. Talvez nem todos consigam lidar com isso. O que você pensa sobre isso? É interessante que a história se repita. O que eu digo é que a resposta mais simples geralmente é a resposta certa.
Muitos árabes são apenas pessoas tentando viver, e nós temos, infelizmente, uma pequena minoria que ganha espaço na TV, que aparece nas manchetes, que recebe toda a atenção da mídia. Porque, ao contrário deles, o que você faz é compartilhar humanidade, histórias humanas e esperança. Você vende esperança. Ao contrário de você, eles vendem ódio e vendem medo. Porque, sejamos francos, vender medo, você sabe, o medo vende muito bem. E assustar as pessoas acaba engajando mais do que vender esperança e dar esperança a elas. Então, para te dar um exemplo, desde 7 de outubro até hoje, eu e todos os árabes israelenses que serviram no exército, e enquanto lutávamos pelo nosso país, mal recebemos espaço na mídia do nosso próprio país. A mídia. Chegamos a aparecer na TV, principalmente logo após 7 de outubro, os que ainda não tinham sido convocados. Mas desde então, nosso tempo na TV para contar nossa história e normalizar isso é muito pequeno comparado ao de um membro anti-Israel do Knesset ou algo assim. Então eu acredito que há algo a ser corrigido sobre esse assunto. A história é diferente para os árabes fora de Israel, embora a mídia judaica tenha sido muito ativa em amplificar suas vozes. Mas novamente vemos isso. Vemos isso acontecendo cada vez mais. E eu espero que isso se torne a norma, porque temos uma maioria silenciosa no mundo árabe que só quer viver e não quer mísseis balísticos iranianos voando sobre seu país para atacar Israel. Sabe, se eles têm outras coisas com que se preocupar. Então, muitos árabes estão acordando e dizendo, sabe de uma coisa? O que minha avó, o que meu avô fez e o que meu pai fez, talvez eu concorde com isso, talvez eu discorde, mas escolhi outro caminho para mim e isso leva tempo. Eu tenho um amigo de Jerusalém. Tenho um amigo de Jerusalém que decidiu que já estava farto de Israel e de como era tratado lá. Pegou suas coisas, foi embora e disse, chega, não volto mais para essa terra. Eu não me vejo morando aqui. Eu não me vejo criando filhos aqui. E quando ele fez isso, acabou indo para os Estados Unidos, ele é barbeiro. E eu entrei em contato com ele há alguns meses e perguntei, como você está, cara? Faz muito tempo. Ele foi embora muito antes da guerra de 7 de outubro. Entrei em contato com ele e perguntei como estava. Ele respondeu que estava ótimo. Perguntei onde estava e ele disse que está em uma área muito judaica nos Estados Unidos. Então eu perguntei para ele, tipo, você estava aqui, tipo, você sente falta da paisagem, você sente falta das interações. E ele disse, sabe, não funcionou para mim, exceto nessa área. Então eu acho que Deus colocou árabes e judeus nessa terra de propósito para resolverem isso, sabe? Para resolverem e simplesmente viverem juntos. E é só isso, é isso que a gente deveria fazer, sabe? É isso que a gente deveria fazer. Nos últimos 70, quase 80 anos, tivemos guerras, tivemos conflitos, tivemos derramamento de sangue. E eu acredito que essa terra é sagrada. A terra de Israel é sagrada. Deus escolheu essa terra e nós devemos agir como se fosse um lugar sagrado, como se fosse uma sinagoga ou uma mesquita, e as pessoas meio que esquecem disso, sabe? De novo, é difícil agora pensar dessa forma porque há uma guerra acontecendo lá fora, mesmo que não pareça. Mas depois da guerra, quando tivermos nossos melhores dias e não nossos piores dias, espero que as pessoas despertem para esse fato. Deus colocou os primos juntos para que eles resolvam as coisas e vivam uns com os outros. Uma analogia interessante que gosto de usar é com Itshak e Ismael, os dois irmãos onde tudo começou. A decisão de qual filho seria sacrificado é o principal debate. As pessoas gostam de dizer, mas infelizmente as pessoas tendem a esquecer que não importa qual filho foi escolhido para ser sacrificado. O fato é que ambos os filhos tiveram que chorar pelo pai e ir enterrá-lo. O fato é que nossas fés estão sempre conectadas. O fato é que teremos a mesma tristeza e teremos a mesma felicidade, não importa no que acreditamos. Vivemos nesta terra, devemos proteger esta terra dos outros. Acredito que muitos árabes estão percebendo isso. Sempre digo aos meus colegas judeus, faço a minha parte se vocês fizerem a de vocês. É isso. Não, eu concordo 100% que o canal israelense deveria colocar um grande destaque em pessoas como você. E se eu tivesse um canal, eu faria isso. Eu faria, mas como não tenho posto no meu canal do YouTube, você ficou em casa por cerca de 2 meses após toda a reação negativa.
Como foram esses dias emocionalmente? Houve algum momento em que pensou que não valia a pena se manifestar assim? Conta pra gente como foi essa fase da sua vida. Sim, quando falei em defesa de Israel e sobre o que aconteceu, minha vida social foi destruída, para dizer o mínimo, e eu perdi todos os meus amigos, perdi meus estudos, não pude ir à escola, não fui à minha formatura, tive que largar o trabalho. Então, como você disse, nesses 2 meses em que fiquei em casa, eu pensava principalmente no que eu tinha feito de errado e no que eu fiz para merecer todo esse ódio que estava vindo em minha direção. Como adolescente, eu não conseguia responder essa pergunta. Acho que até hoje, já se passaram quase 10 anos, bem mais de 10 anos, acho que até hoje não consigo responder essa pergunta. Mas o que eu pensava era que isso era algo que eu tinha que fazer. Isso é o que eu tenho que fazer, isso é o que eu devo fazer. Isso é o certo a se fazer. E desses 2 meses até o meu serviço nas Forças de Defesa de Israel como soldado solitário, a vida não tem sido fácil, sabe? Houveram altos e baixos e alguns desafios. Mas, novamente, as pessoas boas seguem esse caminho e fazer o que é certo é o que realmente importa. O fato de que, neste momento, estudantes judeus precisam esconder sua identidade judaica em escolas financiadas por judeus é o tipo de realidade em que vivemos. Quando as pessoas não fazem o que é certo, quando as pessoas meio que simplesmente ignoram quais são seus deveres. Então, eu nunca pensei que isso não valesse a pena. Sempre valeu a pena. Eu vou até o fim por isso, como dizem. Sempre valeu a pena. Sabe, desde quando eu vesti aquele uniforme verde, aquele lindo uniforme verde, e trabalhei em turnos noturnos, ou quando pego um avião e vou para o outro lado do mundo, para outra cidade, é a mesma energia. É o mesmo sentimento. E eu continuo tendo isso. Eu não quero chamar de borboletas porque, sabe, minha esposa me instruiu a amar só ela. Então eu não posso dizer que amo Israel, sabe? Eu realmente adoro Israel. Eu fico com aquele frio na barriga. Sinto um frio na barriga ao falar sobre o país. Sempre valeu a pena e sempre vai valer. Vou ensinar meus filhos a continuar nesse caminho e a gente precisa acordar. O lado pró-Israel precisa acordar porque estamos perdendo na disputa numérica. Sabe o que eu quero dizer? Não há muitos judeus pelo mundo. Sempre há mais inimigos do que pessoas judias e pessoas pró-Israel. Precisamos ser inteligentes no que fazemos e aproveitar ao máximo. Não há folga para um israelense, para um defensor de Israel. Não existe folga para ser judeu. Não existe folga para ser um soldado das FDI. Temos que continuar firmes, caso contrário, veremos. Vimos que, ao tirar um dia ou algumas horas de folga, como em 7 de outubro, nossos inimigos aproveitam a oportunidade. Por isso, sempre valeu a pena manter a vigilância. Qual foi o ano em que você entrou para as FDI? E como foi esse período, seu tempo nas FDI? E também, acho que sua mãe ou sua família meio que não queria que você estivesse nas FDI, certo? Conte pra gente como foi isso. Sim, então eu tomei a decisão em 2017 de me alistar nas FDI. E eu fui perguntar para os meus amigos judeus, falei, galera, como vocês entraram nas FDI? E eles disseram, a gente não sabe, só chegou uma carta pelo correio pra gente. Falei, ué, não recebi a carta. Como começou o processo? Eles não sabemos. Aí eu cansei. Fui até o escritório de recrutamento em Jerusalém, entreguei minha identidade e falei, exijo ser convocado. A garota de 18 anos no portão olha para mim, abre minha identidade e pergunta: tem certeza que está no lugar certo? Eu respondo: tenho, por favor, me aceite. E eu realmente comecei o processo. Estava fazendo os exames e tudo mais. E então, infelizmente, recebi a resposta de que eu não podia me alistar sem nenhuma explicação. Então, como qualquer bom israelense faria, fui lá de novo, bati na porta deles e comecei o processo de novo e de novo. Poucos meses antes do meu recrutamento, novamente recebo uma carta de rejeição. E de novo, fui bater nas mesmas portas e passei pelo processo de novo e de novo, pela terceira vez. Foi como uma conversão ao judaísmo, a terceira vez é a que dá certo. Eu entrei, fui recrutado e decidi ser um soldado de combate. Então foi isso que eu fiz nas Forças de Defesa de Israel. Meu tempo nas Forças de Defesa de Israel foi o melhor e o pior período da minha vida, como muitos dizem. É a melhor época para fazer amigos, a melhor época para entrar em forma, a pior época para o seu sono e a pior época para os seus hábitos alimentares. Definitivamente a pior época
Mas valeu muito a pena. Eu fui convocado como um soldado solitário em março de 2018. Fui abençoado com uma companhia de amigos e irmãos que eu chamaria de israelenses e novos imigrantes. Tínhamos Justin da Austrália, que veio de tão longe para servir. Tínhamos Jeremy e Jacob da Costa Oeste, que vieram e serviram. Esse é o tipo de pessoa que eu nunca conheceria sendo criado em Al-Fam. Só nas FDI você conhece pessoas do mundo todo reunidas para servir ao Estado de Israel. Conheci essas pessoas, treinei, suei e sangrei com elas, tornando-se meus irmãos de armas. E o verdadeiro momento chegou quando terminamos nosso treinamento avançado, fomos para nossas unidades e era a hora do show, como a gente chama. Então fomos enviados primeiro para as colinas de Golã, servimos primeiro na fronteira com a Síria e depois fomos enviados para Gaza, que era o auge. Toda sexta-feira eles vinham até a fronteira e tentavam se infiltrar pela fronteira. E eu tenho muito orgulho de ter servido naquela fronteira e eu, meus amigos e todos na cadeia de comando das FDI realmente trabalhamos dia e noite para garantir que as comunidades estivessem seguras. Infelizmente, vimos no dia 7 de outubro o que aconteceu se eles cruzassem aquela fronteira com sucesso e o que fariam com as comunidades. Então, esse foi o meu serviço nas FDI. Durante o serviço, eu disse para mim mesmo, você não está louco. Sabe, você não pode ser o único árabe israelense que decidiu servir nas FDI. Comecei a procurar outros árabes israelenses que serviam comigo. E encontrei um grupo de árabes israelenses de cidades como a minha, onde não é aceitável se alistar nas FDI. E eu até encontrei, é muito difícil acreditar até ver com os próprios olhos, mas eu até encontrei uma mulher muçulmana árabe israelense. Ela estava usando um lenço na cabeça e também escolheu ser uma soldado de combate. Imagine um uniforme das FDI, um M16 e um lenço verde na cabeça. O primeiro-ministro de Israel escreveu sobre ela ao terminar o serviço e entrar na unidade dele. Não somos unicórnios, existimos. Sabe, é que eu posso estar no seu palco agora falando, e eu posso ter esse belo fundo de livros atrás de mim, mas na verdade por trás de pessoas como eu, há dezenas, se não centenas de árabes israelenses que simplesmente decidiram não mostrar seus rostos, pelo bem das famílias e pela própria segurança, que servem ao Estado de Israel com orgulho e continuarão fazendo isso. Tenho centenas, dezenas de pessoas, dezenas de árabes israelenses servindo nas Forças Armadas desde 7 de outubro na reserva. Isso aquece meu coração. Não fui o único, nem serei o último. E esse é um caminho que está sendo cada vez mais seguido e conhecido do que antes. Posso te dizer que em 2014 não existia esse tipo de aproximação com o mundo árabe e com a comunidade árabe israelense. E desde então, quase todos os ministérios e quase todo mundo em Israel trabalha em árabe. E até algumas empresas americanas começaram a fazer trabalho de aproximação em árabe. Algumas empresas israelenses, empresas americanas e ONGs começaram a trabalhar dessa forma. Então, de novo, se você construir, eles virão. Se você construir, eles virão. Israel é um país tão pequeno que gosto de dizer que é uma mesa. Eu sempre gosto de dizer que é uma mesa de Shabat. Sabe, é uma mesa de Shabat. Se garantirmos que há um lugar na mesa de Shabat, ele será ocupado. Acredite em mim, ele será ocupado. Só precisamos criar o espaço para eles. E é isso que eu digo para as pessoas lá no local em árabe. É isso que eu digo em hebraico. E é aí que alguns dos ministros do governo atual também concordam comigo. Um deles é o ministro Shikli. Ele foi um dos ministros, o único ministro cujo ministério realizou uma campanha em nossas cidades árabes israelenses após 7 de outubro, colocando bandeiras de Israel para mostrar solidariedade e mostrar aos árabes israelenses que eles fazem parte de Israel. Eles não são nossos inimigos. Não estamos afastando vocês durante um tempo de guerra. Estamos trazendo vocês para mais perto porque vocês são um de nós. E foi uma cena linda ver bandeiras de Israel tremulando em nossas comunidades árabes. Então, meu serviço teve significado. Meu serviço continua mesmo sem uniforme. Muitos árabes não estão usando uniforme e você nem consegue perceber que eles estão nas forças de defesa de Israel ou que fizeram serviço nacional ou que têm, sabe, uma relação de trabalho aceitável com seus colegas judeus. Então, não devemos julgar um livro pela capa,
Porque se eu fosse julgado por aquele rabino Chabad ou por qualquer outra pessoa que me ignorou e pensou, ele é só mais um árabe de Al-Fam, provavelmente nos odeia. Me dói dizer isso, mas provavelmente eu não estaria aqui hoje, sabe? Então, isso meio que mostra pra gente que uma boa ação pode ir longe e fazer muito bem no mundo. Eu continuo servindo e muitos outros continuam servindo e vão continuar fazendo isso. Agora tem um vídeo que eu vi no YouTube que tem milhões de visualizações, que é um vídeo seu. Acho que foi assim que te conheci. Parte da sua história com o exército inclui seu comandante convencendo sua mãe a ir à cerimônia da boina, certo? Sim, sim. Ou o que mais te marcou ao vê-la naquele dia? Depois de 8 meses comendo comida enlatada nas FDI, era hora de comemorar nossa conquista de terminar o treinamento avançado. E é hora do que chamamos de cerimônia da boina. Como soldado solitário nas FDI, parte do processo de reconhecimento é ligarem para a sua família para confirmar que você não mora com eles. Meu comandante de companhia ligou para minha mãe e perguntou a ela. Ele se apresentou dizendo que é um comandante nas FDI e perguntou, o Yatia mora com você? E ela respondeu, não, mas por que você está perguntando? Porque Yahya não está no exército, sabe? Ela achava que eu não estava. Então ele contou a novidade, que eu entrei no exército e ela não acreditou. O vídeo do qual você está falando foi feito pela minha querida amiga. O nome dela é Rachel Lester. Ela também é da Califórnia. Ela serviu na unidade de porta-vozes das FDI e veio como parte da unidade de porta-vozes e nos filmou, minha mãe, minha família adotiva e eu recebendo a boina durante a cerimônia. E o que você não vê no vídeo que teve milhões de visualizações foi a minha mãe. Deus a abençoe. Primeiro ela me elogiou e ficou muito preocupada com o quanto eu emagreci, e então eu expliquei para ela que esse é o fim do treinamento e que finalmente conseguimos a boina verde que pertence à Brigada Nashal. Então minha mãe ficou chocada, me olhou de cima a baixo e disse, você fez tudo isso só para ganhar um chapéu. E aí eu não aguentei e comecei a rir. Você pode ver isso em um dos bastidores só rindo com ela. Mas isso só mostra que mãe é mãe. Ela estava muito preocupada com o filho, assim como muitas outras mães judias que mandam seus filhos para as FDI para proteger a pátria. É uma coisa linda. As FDI foram minha segunda família, de verdade, de verdade. Conheci pessoas incríveis. Meus comandantes, ainda falo com eles até hoje, os soldados que serviram comigo. Minha mãe agora está muito feliz que muitos dos meus primos decidiram seguir esse caminho que eu escolhi para mim, e eu fui o primeiro soldado da família, mas agora temos mais 2 soldados na mesma família, meus primos. Então essa cerimônia que você viu no YouTube, eu fui a outra, a mesma, no mesmo local, tudo igual, só algumas semanas atrás, para o meu primo, e era só eu assistindo ao mesmo cenário acontecendo de novo. E eu realmente oro para que esse cenário continue acontecendo. Você não pode culpar uma mãe por se preocupar com o filho, sabe? E eu realmente amo ela por me apoiar, sabe? E aceitar o caminho que eu escolhi para mim. Muita da pressão que foi colocada sobre mim, na verdade, não era sobre mim, era sobre minha família. Era sobre minha mãe e minha irmã que eram incomodadas na cidade. Então eu realmente aprecio que ela ainda esteja ao meu lado. E ela pede em troca, claro, tem um pedido em troca. Ela faz tudo isso. E tudo o que pede em troca é um pequeno favor de 12 netos. Só isso que ela quer. Conversamos sobre isso. Então eu disse que faria o meu melhor. Mas afinal, ela é mãe. Não preciso explicar o que é uma mãe. Todos temos uma. Quero conversar sobre o dia 7 de outubro, onde estava quando o ataque começou, o que viu que jamais esquecerá, como isso te impactou, se puder compartilhar. Sobre isso, vou começar a história no dia 6 de outubro, uma sexta-feira. Em 7 de outubro, eu estava no mesmo lugar. Levei minha esposa e fomos para o Mar Morto só para aproveitar o Mar Morto em uma tarde de sexta-feira. No caminho de volta, olho para minha esposa e digo, estamos passando pela base do quartel-general da Brigada Nashal, onde fizemos nosso treinamento básico. Vamos só passar no posto de gasolina e comprar uns doces, um pouco de bamba e tal, e vamos lá, sabe, entregar para os soldados que estão fazendo o treinamento básico. E ela diz, com certeza, ela topou na hora.
Então, no dia 6 de outubro à noite, nós fomos ao campo de treinamento da Nahal e demos alguns doces para os soldados. Eles nos olharam estranho, como se perguntassem: o que fazem aqui numa sexta-noite? E eu fui para casa, e minha casa em outubro ficava numa cidade pequena chamada Ashkelon. Ashkelon fica muito perto. É muito perto da faixa de Gaza e do entorno. Tudo começou às 6h30, 6h30 da manhã, eu acordei com uma sirene. No sul, todos sabem que ao ouvir a sirene tem poucos segundos para entrar no abrigo antibombas. Eu tive sorte de ter um abrigo antibombas no meu apartamento, então eu fui para o abrigo e fechei a porta. E normalmente, de novo, falo isso como israelense. Normalmente você ouve a sirene e depois ela para. Geralmente a sirene toca por 1 minuto, 2 minutos, no máximo 2 minutos, e então ela para. Exceto naquele dia negro. Naquele dia negro, a sirene simplesmente continuou por mais de 15 minutos, com explosões acontecendo por toda parte ao nosso redor. Dizemos que Israel está pronto para a guerra, mas só para conflitos curtos. Nunca estamos prontos para algo assim e muitos israelenses não estavam preparados. Então, uma vez que você fecha a porta do bunker, você não tem Wi-Fi nem sinal. Muitas pessoas tinham suas casas preparadas assim. Então, estávamos dentro do bunker ouvindo explosões ao nosso redor e sirenes por muito tempo. Foram, acho que, 15 minutos. E não tínhamos internet, não tínhamos nada, então você fica isolado do mundo. Quando as sirenes pararam, eu imediatamente fui até a varanda da minha casa. Eu morava no 4º andar e olho ao meu redor e vejo nuvens de fumaça no ar. E eu penso comigo mesmo, isso é o domo de ferro. E vejo, infelizmente, fumaça preta saindo do prédio à minha frente. Percebi que um dos foguetes caiu no bairro e a fumaça que vemos vem de um incêndio. E antes que eu pudesse reunir meus pensamentos e tentar entender o que estava acontecendo de novo, as sirenes voltam a tocar e nós corremos de volta para o abrigo. Na terceira onda, não me orgulho e não recomendo a ninguém. Na terceira onda, eu decidi que, com ou sem sirenes, eu vou ficar do lado de fora. Isso não é algo que já tenhamos experimentado antes. E eu deveria ficar do lado de fora para ver realmente o que está acontecendo. E minha esposa vem até mim e diz: você tem que entrar no bunker agora. Sem debates, então eu entro no bunker e imediatamente fecho a porta. E é como um esquete do Eretz Nehederet. Eu olho para minha esposa e digo para ela: não se preocupe, não se preocupe, nós temos o domo de ferro e tal. E quando eu digo a palavra domo de ferro, o chão treme embaixo da gente. E eu entendi que algo atingiu e foi muito perto. Infelizmente, eu não entendi de início o quão perto foi. Um foguete caiu na nossa rua e explodiu os carros que estavam embaixo dele. E os carros que foram atingidos pelos foguetes viraram estilhaços. Então, o carro inteiro virou estilhaço. E eu me lembro que estava sentado na minha varanda e olhando na direção exatamente onde minha cadeira estava. Havia um estilhaço desse tamanho bem onde eu estava sentado. Minha esposa salvou minha vida naquele dia. Sou muito grato. Eu pedi ela em casamento logo depois. E eu às 8 da manhã, eu mandei uma mensagem para um dos meus amigos. Eu mandei uma mensagem para o meu amigo Shahar Aviani. Shahar Aviani era o coordenador de segurança da comunidade de Kfar Gaza. E ele é o chefe de segurança dessa comunidade. Infelizmente, Shahar não recebeu minha mensagem. Shahar foi uma das almas corajosas que defenderam sua comunidade, e ele foi assassinado a sangue frio junto com sua equipe de segurança. Os danos extensos que vimos em Gaza, na comunidade de Kfar Gaza, foram enormes. Só posso imaginar o quão feroz foi a luta. Eu abri meu celular para ver as notícias no Telegram, e eu me lembro, como muitos de nós, de ver aquela caminhonete branca dirigindo em Sderot. E eu olhei pra mim mesmo e pensei: uau, Hamas realmente mandou bem, Kelo. Eles prepararam vídeos ou vídeos editados no Photoshop para fazer uma operação psicológica contra a gente e nos fazer pensar que eles tinham infiltrado Israel. E eu não acreditei que era verdade até provavelmente 1 ou 2 horas depois, quando mais imagens horríveis começaram a aparecer na internet. E eu assisti a uma transmissão ao vivo no Facebook, onde um dos membros do Hamas estava batendo nas portas e atirando nas pessoas. Outra transmissão ao vivo no Facebook mostrava eles atacando trabalhadores tailandeses só por estarem em Israel. Eu realmente não posso entrar em detalhes sobre o que estava acontecendo naquele vídeo.
Era muito chocante. Eu vi as bases onde servia em Gaza sendo invadidas. E tudo o que eu sentia era uma raiva e um desespero absolutos pelas pessoas, pelos israelenses que ainda estavam trancados em suas casas. Ninguém estava vindo salvá-los. Algumas almas corajosas, enquanto todos estavam fugindo do Nova e escapando da comunidade de Gaza, algumas almas corajosas da comunidade beduína do sul, porque eles conhecem muito bem a região, eles conhecem bem a região fora das estradas. Eles correram para resgatar o máximo de israelenses possível. Conheci algumas dessas pessoas corajosas. Perdi outro amigo no Festival Nova. O nome dele é David Newman. Ele era um soldado solitário. David era cheio de vida e estava no Festival Nova para celebrar a vida. Ele era um soldado solitário com origem ultra-ortodoxa. É realmente uma pena que eu ainda me lembre dele até hoje. Nós sentamos por horas durante o nosso serviço. O Hamas não nos atacou no dia 7 de outubro. O Hamas atacou tudo o que representamos. O Hamas não atacou apenas o Festival Nova. O Hamas atacou o que o Festival Nova representa. A vida. O Hamas não apenas atacou a comunidade de Kfar Aza. O maior dano causado à comunidade de Kfar Aza foi no bairro dos jovens. E eles chamam de bairro dos jovens lá porque todo mundo que mora nesse bairro são recém-casados, noivos e tal. E eu percebi que esse foi o bairro que sofreu mais danos. E era a parte sul. Ficava de frente para Gaza. Então o Hamas não atacou apenas a comunidade. O Hamas estava atacando a ideia de que israelenses, novos israelenses recém-casados, pessoas que decidiram que essa é a terra onde querem criar seus filhos. Esta é a terra onde quero trabalhar por toda a minha vida. Foi isso que atacaram em 7 de outubro. As ideias e as imagens que você viu, que todo mundo viu, eram apenas uma promessa de que fariam tudo de novo. Então, depois de 3 anos, quase 3 anos, vemos que as pessoas estão esquecendo o que aconteceu e tentando varrer isso para debaixo do tapete, e na verdade estão tendo conversas com o Hamas sobre o futuro de Gaza. Eu faço esse convite a todos nós. Eu realmente convido todas essas pessoas a olharem as imagens novamente, porque não quero que elas se concentrem nos atos, mas quero que vejam aquela promessa e aquelas imagens. Eu normalmente não fico remoendo essas memórias, mas me peguei pensando nessas imagens, nessas cenas e nessas coisas por muito tempo. E muitas dessas coisas eu realmente não posso falar, não porque eu não queira. Eu quero falar sobre essas coisas para que as pessoas entendam. Mas eu quero que todos entendam que as coisas eram tão gráficas que até mesmo falar sobre elas, esquece as fotos, só de falar sobre elas, isso não faz bem para a nossa alma. E as pessoas tendem a esquecer disso. Sabe o que eu quero dizer? Alguém neste governo ou naquele governo está neste momento reunido com o Hamas e discutindo o futuro de Gaza. O Hamas, como outros grupos terroristas, fará isso novamente rapidamente, independentemente do que aconteça. Então, o 7 de outubro vai se repetir se não aprendermos a lição do que aconteceu naquele dia. Se não aprendermos a lição e os sinais de alerta que livros como Mein Kampf, eu conheço a palavra, conheço o nome em árabe, não o, como se diz, como se pronuncia, Mein Kampf, os sinais de alerta do livro Mein Kampf aparecendo em Gaza e ignorando isso, dizendo que é algo a que eles já estão acostumados e coisas assim. Nós temos que acordar e construir um futuro melhor. Quando as pessoas me perguntam por que vemos mais árabes apoiando Israel, eu sempre digo que fomos abençoados por Deus. Quando eu digo nós, quero dizer toda a nação árabe, a geração mais jovem, por poder testemunhar o Estado de Israel em toda a sua glória, para testemunhar o Estado de Israel focando em educação, em startups e tecnologia, e não testemunhar Israel em estado de guerra. Foi isso que eu disse às pessoas. Eu disse, nossa geração não testemunhou uma guerra, nós só ouvimos isso dos nossos avós e pais. Infelizmente, em 7 de outubro, o Hamas fez questão de que nossa geração também presenciasse uma guerra, e se não os pararmos, eles vão garantir que meus filhos e seus filhos também testemunhem outra guerra. E nós precisamos acabar com esse ciclo de loucura. Assim cumprimos a vontade do nosso Deus de viver em um lugar sagrado na Terra Santa, como um lugar sagrado e não um lugar de conflitos.
Foi aqui que eu estava em 7 de outubro. Foi como se ainda fosse 7 de outubro pelos últimos 2 anos, quero dizer, até que Hongville, o último sequestrado, foi libertado das mãos dos terroristas em Gaza. Então acredito que não sou só eu. Muitos israelenses só começaram a respirar. Estávamos prendendo a respiração. Estávamos prendendo a respiração por 1 ano e meio de luta constante, de deslegitimação no exterior e de preocupação. E quero dizer preocupação com os judeus da diáspora. Porque aqui nós temos as forças de defesa de Israel, mas no exterior a situação é diferente. Então, depois que Hongville saiu, nós meio que respiramos aliviados. E temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para garantir que isso não aconteça novamente. Nós pagamos o preço. Pagamos um preço muito alto. E cabe a nós conviver com isso. Mas precisamos garantir que a próxima geração, os próximos 20, 30 anos para o Estado de Israel, não sejam anos de guerra. Não haverá guerra, não haverá conflito. Eu sempre lembro aos meus colegas, meus primos, como gosto de dizer, sempre lembro aos primos que o primeiro e o segundo templo foram destruídos por causa do ódio e das brigas entre irmãos. Então Deus decidiu que o templo não existiria mais, e isso é um castigo para o povo judeu. E o dia 7 de outubro não aconteceu simplesmente do nada. Antes do dia 7 de outubro, víamos israelenses atropelando outros israelenses com seus carros por causa de desentendimentos políticos. Uma das minhas atividades favoritas em uma sexta-feira à noite era ouvir o falecido Hassan Nasrallah, porque ele costumava fazer discursos como nenhum outro líder árabe. E eu me lembro, antes do dia 7 de outubro, de Hassan, com seu sorriso muito malicioso, olhando diretamente para a câmera e dizendo: "Olhem para os sionistas, eles estão se destruindo por dentro sem que a gente sequer dispare uma única bala." Era assim que nossos inimigos viam o Estado de Israel antes do dia 7 de outubro, e é por isso que o dia 7 de outubro aconteceu, e eu acredito que a gente deve resolver nossos problemas, sabe? O ódio que temos dentro de nós, o ódio por isso ou por aquilo, ou por não concordar com você, essas coisas. Isso deve ser discutido entre nós, nunca deveria haver boicote, nunca deveria haver briga física. Israel já tem muitos inimigos e não precisa de mais, especialmente internos. Então, o dia 7 de outubro é uma lição, eu acho. É uma lição, são indicações dos nossos inimigos do que eles fariam repetidas vezes conosco. E eu acredito que eles estão fazendo isso contra nós. Sabe, eu não acho, sinceramente, eu não acredito que eles façam isso só por fazer. E esse é um ponto muito importante. Eles não vêm nos matar só por matar. Eles vêm nos matar para nos fazer odiar e nos transformar neles, para nos fazer odiá-los e justificar o que estamos fazendo e para nos transformar neles. Pessoas cheias de ódio, pessoas cheias de raiva, pessoas que não se importam com o próximo, pessoas que não perguntam como os outros estão e não se importam. E eles simplesmente... Você entende quanta raiva é preciso ter dentro de si para atropelar seus próprios concidadãos com um carro? É uma raiva que foi se acumulando ao longo dos anos por causa de várias coisas que aconteceram em Israel. Mas precisamos estar atentos, precisamos estar cientes disso. Eu não posso falar pela diáspora porque ainda não vivi fora de Israel, mas minha mensagem para a diáspora é a seguinte: vocês não estão sozinhos, vocês nos representam. Esta é a sua casa. E tudo o que acontece na sua casa deve ficar na sua casa. Como você diz, sabe? Você não lava roupa suja em público. Quando há um conflito em Israel, cabe aos israelenses resolverem, porque acredite em mim, os israelenses podem falar por horas. Então não devemos ficar insistindo e criticando Israel. Eu vi pessoas criticando Israel durante um período de guerra, e como um homem árabe, se você olhar para os países árabes, você não critica o seu rei nem em tempos de paz. Como você ousa criticar o rei durante a guerra? E em Israel eu realmente acredito que isso é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, sabe? Nós somos muito francos. Muitos não compreendiam que estávamos em guerra e precisávamos cuidar do que dizíamos e fazíamos. Eu poderia falar sobre isso. Eu poderia falar sobre 7 de outubro por horas, mas há muitas lições, principalmente espirituais, que podemos ver e aprender. A conversa sobre 7 de outubro deveria estar acontecendo aqui. O que aconteceu? Por que isso aconteceu conosco? Por que agora? Eu acredito que cada um vai encontrar a resposta dentro de si mesmo. Com certeza, gostaríamos muito de tê-lo de volta. Mas enquanto essa conversa chega ao fim, quero te fazer uma última pergunta, mais hipotética.
Imagine que há um jovem menino árabe muçulmano assistindo a essa entrevista. Ele pensa como você pensava. Odeia judeus e Israel, pois foi o que aprendeu. Ele nunca conheceu um judeu. O que você gostaria que ele ouvisse? Se pudesse falar com ele por 1 ou 2 minutos, o que diria? Com certeza, eu realmente acredito que este vídeo será visto por muitas pessoas justas, cristãs, muçulmanas e judias. Acho que esses rótulos importam menos de o que realmente fazemos na vida. Eu aconselho a todos, falo realmente do fundo do meu coração, que o futuro de Israel e o nosso futuro em toda essa região, onde toda essa geração está traumatizada pela guerra, traumatizada pelo conflito, traumatizada pelo ódio, porque se não fosse Israel, haveria outro grupo para odiar. E eu realmente acredito de verdade que esse não é um jeito de viver. E quem estiver assistindo a este vídeo provavelmente está se perguntando ou está muito feliz por ter encontrado alguém que concorda com eles. Eu realmente os encorajo a continuarem nessa jornada, porque ela vai te levar a lugares lindos e você nunca está sozinho. Deus deu a cada um de nós uma missão nesta terra. E nós estamos apenas carregando e cumprindo essa missão. Nem todos os dias, nós não carregamos essa missão todos os dias. Mas é só quando sentimos isso no coração, quando fazemos algo, essa é a nossa missão na vida. Então continue pesquisando, continue tomando decisões por si mesmo. Continue sendo uma boa pessoa antes de qualquer rótulo. Como me disse aquele rabino Chabad, e eu só quero que você entenda que por baixo de tudo todos nós somos humanos. Todos nós somos humanos, sangramos igual. Nós sofremos igual e devemos cuidar uns dos outros porque estamos realmente mais conectados do que separados. Temos mais coisas em comum do que discordâncias. Uma vez que cumprimos a missão que temos nesta terra, uma vez que essa missão é cumprida, ela será realizada por outros. Eu sempre digo às pessoas que o número de árabes israelenses, que o número de árabes que apoiam Israel, é um número fixo. É um número que não muda, é sempre um número fixo, apenas alguém sai e outro entra. Quando terminei meu serviço militar, meu primo entrou no meu lugar, e acho que há uma razão para isso. Há uma razão para que sempre, de alguma forma, outra pessoa entre, porque essa é a vontade de Deus. Eu acredito que essa é a vontade de Deus. Eu realmente acredito que ambos os lados aprenderam com esse conflito. Eu oro para que ambos os lados tenham aprendido com esse conflito e oro para que isso não aconteça de novo, porque eu não estou muito feliz, mas eu vou pagar o preço desse conflito, só que não quero que mais ninguém tenha que fazer isso. E eu incentivo todos a defenderem o que é certo, porque talvez hoje não pareça, mas vamos acabar nos destruindo. Nossa bússola moral vai ser afetada mais tarde na vida porque não fizemos a coisa certa naquele momento ou em outro. Então continue fazendo o certo, uma pessoa de cada vez. E espero que muito em breve vamos ter uma sociedade muito bonita para viver, uma sociedade muito bonita, uma sociedade que se alegra unida e se entristece unida, e nenhum homem ou mulher fica para trás. E vai ser simplesmente algo lindo, pense nisso. É quando garantimos que cada palavra que Deus nos deu seja cumprida nesta terra. É algo muito bonito de se fazer, algo muito bonito de se fazer. Então é isso, essa é a minha mensagem para todos. Sim, obrigado. Eu realmente agradeço pelo seu tempo, pela sua mensagem. Fiquei impressionado com tudo o que você disse. Como eu disse, espero falar com você novamente no futuro, onde as pessoas podem te encontrar e manter contato, acompanhar você. Fico muito feliz quando me mandam mensagens nas redes sociais contando onde me encontraram e qual vídeo ou postagem viram. Você pode me encontrar no Instagram, no Facebook. Você vai me encontrar no Twitter, só quando eu estou bravo, você vai me encontrar no Twitter, tweetando, no Telegram. Se você quiser coisas realmente detalhadas relacionadas ao mundo árabe, pode me encontrar no Telegram, digitando estatísticas, dados e pesquisas. Eu realmente tento manter a diversidade porque sei que muitas pessoas têm interesses diferentes, mas a única coisa que conecta todas as plataformas é a esperança. Eu só compartilho esperança, nunca ódio, nunca raiva, nunca notícias assustadoras, porque disso já tem de sobra por aí. Então, por favor, quero agradecer novamente por me dar espaço de verdade. Eu realmente gosto do seu canal. Assim que você entrou em contato comigo, eu simplesmente acho que passei horas rolando pelos vídeos. Mandou bem, cara, mandou bem. Eu estou muito feliz por ter te encontrado, sabe? Esse mesmo conceito de simplesmente compartilhar esperança.
Isso é muito importante. Então, me procure em qualquer plataforma que você quiser. Eu sempre respondo as mensagens, tenho muito contato com todo mundo. E obrigado por assistir a este vídeo. Eu realmente espero que você tenha levado deste vídeo algo em que pensar hoje. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.